visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados, e sem instrução ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver, o homem que fora curado estava com eles. Nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os moradores de Jerusalém, todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse é um dos meus versículos assim favoritos da Bíblia. Vamos orar? Fechem seus olhos, por favor. Senhor, nessa noite nós nos apresentamos diante de Ti. Espírito Santo, nós te pedimos, fale conosco. Dai-nos olhos para te ver, dai-nos ouvidos para te ouvir. Nós oramos declarando, Senhor, que nós olharemos nessa noite para o Senhor e apenas para o Senhor. Nós oramos declarando que nós queremos te conhecer um pouco mais. Espírito Santo, venha nos mostrar tudo aquilo que nós estamos fazendo, que está incorreto, que não está semelhante ao Senhor, que o Senhor esteja nos trazendo confronto, consolo, conforto, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esteja nos trazendo arrependimento para o que precisa de arrependimento, mas também refrigério, renovo, um alinhamento da visão, Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a voz do bom pastor e sermos totalmente alinhados por essa voz. Nós aquietamos a nossa alma agitada. Nós damos um comando para a nossa alma para que ela seja aquietada na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos a paz de Deus e os anjos do Senhor ao redor de todo esse lugar. E nós oramos declarando que nenhuma distração nos roubará daquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Nós desde já te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e continuará fazendo nessa noite, e não só nesta noite, mas ao longo de todo esse final de semana e dos próximos dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu amo Atos, eu amo o livro de Atos, está ótimo, Mari, obrigada. Eu amo o livro de Atos e eu estou muito feliz que mês que vem nós leremos como igreja o livro de Atos, e eu fico muito feliz toda vez que eu penso nisso. E dando um contexto, para o que está acontecendo aqui. Contexto, isso é importante. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado após o terceiro dia, Jesus já havia aparecido para aqueles seus discípulos que eram mais próximos, Jesus já havia falado algumas coisas com eles, e uma das coisas que Jesus havia falado era: olha, eu vou voltar para o Pai, eu estou aqui agora com vocês, mas eu vou voltar. Em breve eu vou retornar e eu vou buscar vocês de uma vez por todas, mas enquanto vocês estão aqui, vocês precisam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, discipular essa galera, batizar essa galera, e eu vou capacitar vocês. Eu vou estar aqui com vocês todos os dias, mas vão. Aí, beleza, Jesus disse isso e aí eles foram. E aí Atos começa nesse contexto. Atos começa com eles tentando entender exatamente o como fazer isso, eles buscando serem totalmente cheios do Espírito Santo, né? Então Atos 2 começa com eles sendo cheios, Pedro pregando e mais de 2.000 pessoas se batizando. Atos começa com Pedro aproveitando a oportunidade e falando: ó, galera, vocês precisam se arrepender, esse é Jesus, esse é o Cristo. E aí chega em Atos 3. E a gente só entende Atos 4 se a gente entender Atos 3. E o que acontece em Atos 3? Atos 3 está Pedro e João indo orar. E estavam indo para o templo orar, e aí no meio do caminho eles encontram um coxo, um homem que era aleijado desde o dia que nasceu. E aí esse homem pede para Pedro e João esmola, que era comum. E aí Pedro e João falam: olha, prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos nós te daremos, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E esse homem que nasceu com essa enfermidade, que estava a vida toda naquela condição, ele levanta e anda. Imagina,
você está enfermo a sua vida toda e de repente você é curado. Cara, esse homem ficou muito feliz, ele começou a celebrar e as pessoas à volta que viam ele daquela forma, celebram também e aquilo ajunta uma grande multidão. E aí Pedro novamente, Pedro é esse cara que está o quê? Aproveitando as oportunidades. Pedro aproveita a oportunidade e Pedro começa a pregar de novo. E aí Pedro começa a falar, galera, vocês precisam se arrepender. Esse é Jesus, o Cristo que vocês crucificaram, então ele acabou de curar esse homem. E aí Pedro começa a falar. E isso começa a juntar uma grande multidão. E agora não são mais só 3.000 dos que crerem, mas agora são 5.000. Eu amo esses de repente de Deus. De repente o homem é curado, de repente agora nós temos 5.000 homens que creem em Jesus. Eu amo essas coisas de Jesus. E aí Pedro está pregando, mas ele não chama só a atenção dos homens que estão ali, né, dessa galera que estava celebrando. Ele chama a atenção também de alguns religiosos que não concordavam tanto com ele. Homens que não acreditavam na ressurreição dos mortos, quanto menos na ressurreição de alguém que eles diziam que era o Filho de Deus. Eles não acreditavam em nada daquilo. E aí eles prendem Pedro e João. Pedro e João são presos. E aí eles estão diante do interrogatório. É isso aqui que a gente leu em Atos 4. Eles estão diante do interrogatório, fica visualizando. E aí Pedro e João são homens iletrados. Ou seja, eles não tinham todo o conhecimento que esses homens tinham. Eles não tinham todo esse nível de conhecimento. Ele estava diante dos homens que tinham muito conhecimento, homens que eram ricos, homens que eram, eram famosinhos ali na região. E aí Pedro e João chegam e falam cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, cheios de coragem, cheios de intrepidez, que é bravura, coragem. E eles começam a falar sobre Jesus Cristo. Eles começam a falar, olha, em nome de Jesus Cristo que esse homem foi curado. Esse Cristo que vocês crucificaram, então, ele que acabou de curar esse homem. E aí esses homens, eles começam a refletir, né? Realmente, não tinha como negar que Pedro tinha estado com Jesus. E não tinha como negar que o homem que passou a vida toda enfermo tinha sido curado. De fato, eles falam assim, vamos ter que liberar. E só que aí eles tentam calar Pedro e João. E eles falam assim, olha, vocês só não podem ensinar nada no nome desse homem, de Jesus. E aí Pedro e João falam esse versículo que nós tanto amamos, que é, olha, sinto muito, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E sabe, nessa noite, o primeiro ponto, para quem gosta, a Ana Marta adora pontos, aí eu fiz vários pontos. Ela gosta de pontos organizados, aí eu fiz em homenagem a ela. O primeiro ponto seria uma pergunta, na verdade, seria, cara, o que esses homens viram e ouviram? Essa é a pergunta que eu faço toda vez que eu leio Pedro falando isso, é tipo, o que eles viram e ouviram que fizeram com que esses homens falassem assim, olha, nós não podemos, não é que nós não queremos, não é que nós não vamos, é tipo assim, tem uma impossibilidade, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. O que aconteceu? O que eles viram? O que eles ouviram? E não somente Pedro e João, mas tipo, toda uma multidão, tantos homens e mulheres que estão falando, olha, independente das consequências, independente do que acontecer, nós iremos anunciar sobre o que vimos e ouvimos. Independente se, sabe, estiverem falando pra gente ser preso, independente se estiverem crucificando a gente, independente de qualquer coisa. Nós iremos falar do que vimos e ouvimos. Pessoas que gastaram uma vida em prol dessa mensagem. Cara, o que aconteceu? E o que aconteceu é que eles viram o Filho de Deus. Eles viram o Cristo. Eles viram aquele que é o bom pastor que entrega a vida pelas suas ovelhas. Eles viram aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o único que pode nos levar até o Pai. Eles viram aquele que é o amor, aquele que é bondade, graça, fidelidade. Aquele que é gracioso e misericordioso. Foi isso que eles viram. Eles viram e ouviram as boas notícias do Evangelho. As boas novas de que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna. Eles ouviram sobre aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos tornou filhos de Deus. Cara, foi isso que Pedro e João viram e ouviram. Eles viram o Cristo ser crucificado, eles viram o Cristo ressurreto, eles viram o Cristo, eles viram as marcas na mão de Cristo. Então era impossível para eles, sabe, diante de tudo isso, era impossível eles não darem uma resposta apaixonada e de fascinação. Era impossível a resposta deles não ser uma resposta de obediência, de amor, de extravagância, de paixão. Por isso que eles eram homens apaixonados pelo Senhor, porque, cara, eles entenderam a mensagem da cruz, eles entenderam o Evangelho. Então, é impossível, após você receber tanto amor e de uma forma tão intensa, de uma forma tão extravagante, tão radical, você também não dá uma resposta que seja extravagante, que seja intensa, que seja radical. É impossível. Não tem como você ser alcançado por essa mensagem e você permanecer da mesma forma. Não tem como.
Pedro e João não permaneceram da mesma forma porque eles viram e ouviram alguém que é o mais belo de todos. E aí eles deram essa resposta. É uma resposta de obediência aos mandamentos, é uma resposta de obediência ao ID, é uma resposta de obediência, como o Rodrigo estava falando, né? A amar o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, alma, força, entendimento e o meu próximo, como Cristo me amou. É a única resposta possível para aqueles que entenderam a mensagem. E o segundo ponto, assim, a segunda pergunta que eu sempre me faço, meu computador vai bloquear toda vez. Misericórdia. Ó céus. A segunda pergunta que eu me faço toda vez que eu vejo não somente Atos 4, né? Porque Atos 4 está ali descrevendo o início de muitas coisas que eles viveriam. É o início. É o início deles verem grandes coisas e não só lendo Atos 4, mas lendo todo o restante do livro de Atos, lendo todo o restante da narrativa bíblica e estudando a história da igreja, a gente vê que não somente eles começaram dando essa resposta ao Senhor, mas eles terminaram. Eles começaram amando ao Senhor e eles terminaram amando ao Senhor de todo o coração. Eles começaram apaixonados e terminaram apaixonados. E a pergunta que a gente tem que fazer é como? Como que eles permaneceram apaixonados? Como que eles permaneceram com esse amor pelo Senhor? Cara, esse é o segundo tópico, Ana. E é o segundo tópico, que assim, é a segunda pergunta que eu me faço sempre que eu leio a história desses homens. Não somente deles, mas sabe, o que fez com que eles permanecessem diante de tantas lutas, diante de tantas guerras? Sabe, quando a gente olha, por exemplo, a história do apóstolo João, eu amo João, assim, eu acho que ele é um cara muito gente boa. E, cara, quando a gente vê a história de João, esse João que está sendo preso em Atos 4, porque pregou o evangelho, porque havia sido curado, porque havia curado alguém. Esse João que, cara, está liderando ali, está fazendo um monte de coisa para o Senhor, com o Senhor, é o mesmo João que está escrevendo Apocalipse. É o mesmo João que está sendo preso por conta do testemunho de Cristo e da palavra de Deus. É isso que diz Apocalipse 1. Apocalipse não é tipo Barney, sabe? A Disney. É tipo assim, ele estava tranquilão e aí, vou escrever aqui uma mensagem, recebi uma mensagem. Não, João estava preso quando escreveu aquilo tudo. João estava sendo preso pela mensagem que ele está vendo e ouvindo desde o princípio. Ele está permanecendo nessa mensagem. Cara, João, em Apocalipse 1, ele está vendo alguém que é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como a neve, os pés como bronze reluzente, aquele que tem a voz como de muitas águas e está nas suas coxas escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é que João está vendo, gente? Ele está vendo Cristo, ele começou o ministério vendo Cristo e ele está terminando nos últimos dias. Ali ele já estava velho, ali já tinha passado um bom tempo e ele permanece amando ao Senhor. Ele permanece com a paixão. Não é somente tipo, agora eu gosto do Senhor, agora eu curto o Senhor, mas, cara, eu permaneço apaixonado pelo Senhor. Eu permaneço entregando a minha vida pela igreja, pelo povo, pelos perdidos. É João escrevendo tantas coisas, assim, tantas revelações que hoje tanto nos edificam. Cara, toda vez que a gente lê o livro de Apocalipse, a gente é confrontado, a gente é consolado, a gente é exortado, a gente é tão abençoado pelo livro de Apocalipse. Cara, foi um homem que está nos últimos dias, preso, escrevendo. Nos abençoa tanto hoje, abençoou aquele povo tanto naquela época. Cara, esse homem estava preso. Esse homem gastou a vida toda dele servindo a Jesus Cristo. Ele passou a vida toda dele amando e servindo a igreja, um povo. É João falando, olha, precisamos amar com verdade. É João falando, cara, vamos permanecer nisso que ouvimos desde o princípio. Cara, que sejamos como João, que começamos bem, mas também terminamos bem, terminamos apaixonados. Sabe, quando eu olho para a história da igreja, eu amo estudar a história da igreja. Estudo a história da igreja, importante. E quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê que, cara, tantos homens e mulheres que se entregaram por essa mensagem. Que falaram, cara, talvez eu morra, talvez os meus filhos, sabe, leões devorem eles, porque eu estou dizendo que eu sou cristão. Porque eu estou dizendo que eu sou cristão, talvez a minha casa seja incendiada. Porque eu estou dizendo que eu sou cristão, talvez as piores consequências, que talvez hoje a gente não consegue nem imaginar, talvez aconteçam comigo. E eles não estavam só dizendo, eu sou cristão. É tipo, eu sou cristão e eu vou anunciar essa mensagem ao mundo inteiro. Eu sou cristão e o mundo todo vai saber dessa mensagem, dou o que doer, aconteça o que acontecer comigo, porque eu não estou pensando só em mim. Eu não estou pensando apenas no meu sofrimento. Eu não estou pensando apenas na minha própria vida, mas eu estou pensando eu estou pensando no Cristo, eu estou pensando nas pessoas. Eu estou amando a Cristo, eu estou amando as pessoas, eu estou amando a igreja, eu estou amando os perdidos. É assim, cara. E a gente tem que fazer essa pergunta, tipo assim, quando eu olho, eu sei que eu estou falando isso várias vezes ao longo desse mês, mas é porque de fato isso tem mexido comigo. E várias pessoas não me ouviram também.
Quando a gente olha para a pastora Noemi e pastor Serjão, se você não sabe talvez quem sejam eles, está faltando ao culto de domingo, aos cultos. São pessoas extraordinárias e, cara, eles já estão com alguns bons anos. Eles conhecem Jesus há alguns muitos anos. Já estão com cabelos branquinhos, mas assim, cara, eles permanecem amando a Jesus. Eles permanecem com os olhos cheios de lágrimas toda vez que falam de Jesus, gente. Eles permanecem amando a igreja mais do que muitos de nós. Eles permanecem servindo, como talvez a força física deles não seja mais igual a nossa de jovem, mas, cara, eles estão fazendo coisa dessa. A pastora Noemi, todos os dias, está lá orando pela igreja inteira. Gente, é muita gente. Olha, eu fico, eita. Mandando mensagem de um a um para muita gente. Eu fico assim, gente, essa pessoa entendeu algo muito precioso. Ela entendeu o poder da oração. Ela entendeu coisas extraordinárias que talvez a gente ainda não tenha entendido. Ela permanece olhando para Jesus, ouvindo Jesus. É assim que esses homens e mulheres permaneceram. Sabe, quando a gente vai olhar e a gente começa a pensar, cara, como que eles permaneceram? Como que fizeram isso tudo? A resposta, que está lá em Atos 2:42. Talvez Atos 2:42 todo para baixo, diz muita coisa, mas por questão de tempo, eu nem sei que horas que eu comecei, mas eu vou continuar. Mínima ideia. Mas, gente, vai ser tranquilo. Amém. Vai dar certo. Sempre dá, né? Atos 2:42 diz assim. Sempre dá certo. Aí, foi. Ele se... Oi? Salgado, a comunhão, né? Perfeito, Masa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E aí, ao longo dos versículos, não precisa abrir, não. A gente não vai ter tempo, mas fala sobre o estilo de vida daquele povo. Vai narrando como que eles viviam. E não só que eles viviam aquilo, tipo, uma semana, um dia, mas que, cara, foi o estilo de vida deles ao longo de toda a jornada. Quando a gente vê, sabe, é sobre... Ele está falando ali, olha, a gente estava se dedicando às orações, ao partir do pão, à comunhão e à doutrina dos apóstolos. Cara, isso não foi que, tipo, eles começaram só assim, foi, tipo, coisa de um dia, coisa de um ano. Não, a vida toda deles foi se dedicando a isso, perseverando nisso. Foi uma mensagem que eles perseveraram. Cara, perseverando é algo de tempo. Eles perseveraram na doutrina, nos apóstolos. O que é isso? Ao ensino, aquilo que eles receberam. Eles tiveram zelo, eles falaram, cara, isso daqui que nós recebemos é tão precioso, nós não iremos negociar. Nós não iremos negociar a palavra que nos foi ensinada, nós guardaremos ela com zelo em nossos corações e nós ensinaremos ela com zelo também. Eles se dedicavam, sabe, à doutrina que lhes foi passada, não negociando, não adulterando, não mexendo nela, mas permanecendo, conhecendo ela e propagando ela. Cara, eles perseveraram em oração. Não é tipo assim, eu tô lá falando com Deus, todas as ansiedades do meu coração e só isso. A gente pode e deve falar com o Senhor as ansiedades do nosso coração, os dilemas do nosso coração e da nossa vida, mas será que é só isso que tem se tornado as nossas orações? A gente vomitando para Deus toda a ansiedade que está no nosso coração? A gente pode falar com Deus, a gente deve falar com Deus, mas será que é só isso? Sabe, quando eu olho para o livro de Atos, eu vejo um povo que, tipo, o líder deles está preso, e eles não ficam tipo, céus, vamos ficar aqui narrando o acontecimento, comentando sobre quão difícil é a nossa vida. Não, era tipo assim, nosso líder está preso, nossos líderes estão presos, vamos orar. Vamos orar e a gente vai orar até que eles sejam livres. Nós tem alguém enfermo, não é tipo, tadinho. É tipo assim, cara, tá enfermo e vai ser curado, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, nós conhecemos o Deus que nós servimos. É tipo assim, cara, nós vamos orar o tempo todo, sem cessar. Nós vamos gastar a nossa vida em oração. O Senhor vai conhecer os desejos do nosso coração, os anseios, e nós seremos alinhados com os desejos do coração de Deus. É na oração que isso vai acontecendo, gente. Na leitura da palavra também, na comunhão e todo o resto. Mas, cara, na oração a gente vai sendo alinhados pelo Senhor. Sabe, eles perseveraram no partir do pão. Partir do pão, gente, é a lembrança do Cristo que foi crucificado, do Cristo que ressuscitou. É a lembrança do que lhes aconteceu. É a lembrança de, tipo, olha, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. É, tipo, vamos estar nos lembrando da obra da cruz. Essa mensagem não é para o novo convertido, mas é para os filhos. Às vezes a gente acha que o evangelho, as boas novas, é tipo assim, para o evangelismo. Não. Também, mas é para nós. O evangelho é para nós, as boas novas são para a gente meditar nelas todos os dias.
Senão a gente perde o foco, senão a gente perde os nossos olhos. É nesse lugar, o nosso coração precisa perseverar, sabe, no partir do pão. E na comunhão, galera. A comunhão não é só tipo, vamos sair para conversar e falar sobre tudo e nada profundo. Não é só tipo, vamos fazer um churrasco. Gente, eu amo churrasco, eu amo comunhão. Esse nível de comunhão, eu amo, gente. Eu sou a inimiga do fim, eu sou aquela... Eu sou aquela que, tipo assim, 2 horas da manhã tá cedo pra mim. Aí minha mãe fica, Carol, passou do limite. Mas eu gosto da comunhão, eu gosto de conversar. Mas, cara, a comunhão não se resume apenas ao churrasco, ao café da manhã, ao cafezinho da tarde. A comunhão não se resume a apenas a gente estar rindo, zoando e gastando. Eu amo isso, isso faz parte, mas a comunhão é muito mais do que isso. A comunhão vai ajudar, vai fazer com que o nosso coração persevere. Vai fazer com que o nosso coração seja protegido, guardado. A verdadeira comunhão vai nos ajudar a permanecer com esse coração. Esses homens e mulheres, eles não estavam preocupados apenas com os próprios interesses, mas com os dos outros. Se a gente for ler uns versículos depois, em Atos 2, eles falam assim, olha, nós estamos vendendo o que nós temos, e se alguém está em falta, a gente vai vender as nossas próprias propriedades. É tipo assim, cara, eu vou amar tão radicalmente o meu irmão, com ações práticas, que talvez eu vou perder, mas o meu irmão não vai passar falta. O meu irmão não vai ter falta. Eu vou amar de todo o meu coração o meu irmão. É nesse lugar da verdadeira comunhão que nós somos inspirados a ir além, a buscar mais pelo Senhor, a continuar queimando, a continuar desejando o Senhor. É num lugar da verdadeira comunhão, sabe? Esses dias aconteceram várias coisas interessantes, né? E aí eu estava lembrando muito de quando eu era adolescente, né? Quando eu era uma adolescente. E aí eu tinha acabado de me converter e o Vini também. A gente se converteu na mesma época, tipo, 3 meses de diferença. Vinícius. Inclusive, gente, ele queria estar aqui hoje, mas ele está viajando com a família. Esqueci de avisar, e Gabi está trabalhando. Devia ter avisado. E aí eu lembro que, tipo assim, eu sou uma pessoa muito intensa, né, gente? Vocês sabem. E aí, eu como uma boa pessoa intensa, quando eu me converti, eu queria, tipo assim, ler um livro da Bíblia num dia. E aí depois eu passava 3 meses sem ler a Bíblia. Essa é a história da minha vida. Era tipo assim, um dia, 20 capítulos, tranquilinho. Aí depois, 3 meses, nunca mais nem vi devocional, nunca mais vi Deus, nunca mais vi nada. E o Vinícius não, o Vinícius ele é menos intenso, mas ele é muito mais disciplinado que eu, quem conhece sabe. E aí eu lembro que, tipo, nos momentos que eu tacava tudo pro alto, assim, aí vinha o Vinícius e começava a falar, não, que eu tava no meu quarto, aí eu comecei a chorar. Quem conhece o Vinícius sabe, ele é bem chorão. E aí, e aí eu comecei a chorar, porque Jesus me disse, aí ele chorava de novo falando aquilo. E aí eu fui pro inglês, e aí eu tava no ônibus, e aí eu tava chorando. E aí ele ficava lá chorando pra sempre. E, cara, aquilo me indignava. Aquilo me indignava, mas não era uma indignação com o Vinícius, não era com Deus, era comigo mesma. Era tipo assim, cara, ele está acessando algo que eu quero e eu só não estou acessando porque eu não estou tendo o mesmo posicionamento que o dele. Ele está buscando o Senhor e eu não estou. Cara, a busca dele denunciava a minha falta de busca. E aí eu falava assim, Deus, eu preciso buscar. Deus, eu preciso orar, eu preciso ler minha Bíblia, eu preciso permanecer nesse lugar. E aí eu ia fazer o caminho de volta. E aí eu aprendi a ter disciplina com... Ele foi uma das pessoas, e outras pessoas também me ajudaram. Mas sabe, não só nesse início ele me ajudou a permanecer, mas até hoje. E não somente ele, naquela época, gente, eu era bem pobrinha de amigos, né? Não tinha tantos amigos. É verdade. Eu não tinha muitos amigos crentes. Ou época, era muito triste. Hoje em dia eu tenho, hoje em dia Deus deu um up. E aí eu tenho outros amigos, né? O Vini e outras pessoas que, cara, me inspiram a ir além. Me inspiram a buscar mais do Senhor, me inspiram. Toda hora é um voto diferente, toda hora é um propósito, toda hora é um jejum, uma oração. Alguma coisa que estão vivendo com o Senhor que eu falo, cara, eu quero também. Não a mesma coisa que eles estão vivendo, porque o que é deles, mas eu sei que Deus tem algo para mim. Que eu sei que Deus quer fazer algo em mim, no meu coração, mas também através de mim. Cara, é um posicionamento. Mas tantas vezes a gente vai entender isso na comunhão. Tantas vezes a gente vai entender isso nesse lugar de profundidade. É tantas vezes, sabe, eu ser curada nesse lugar. É tantas vezes eu entender que, cara, eu tô errando e falhando e ter outras pessoas falando, Carol, então, tu pecou, né? Tu errou. Tá errada. E sim, essas pessoas vão ter voz na minha vida. Eu vou falar, realmente, eu preciso corrigir a rota. Cara, é assim que nós protegemos o nosso coração. Esse é um dos fatores de proteção. Cara, é no momento em que eu entendo que eu posso compartilhar as minhas fraquezas e terão pessoas ali dispostas a me ajudar. Porque o meu problema vai também se tornar um problema para essa pessoa, porque essa pessoa me ama ao ponto de falar, cara, eu tô contigo. Cara, esse mês, eu sei que nem todos aqui estão no grupo do Resgate Geral. Mas a gente, como sempre, né, ler a Bíblia é uma ênfase importante pra gente, como
igreja, né? E pra gente também, como Resgate Geral. E a gente sabe que, cara, algumas pessoas estavam com dificuldade na leitura bíblica. Algumas pessoas, cara, estavam com dificuldade de entender, ler e ter disciplina, constância. E de uma forma orgânica, mas também não tão orgânica assim, como o pastor Sérgio gosta de falar. Orgânico e intencional. Cara, alguém, eu não sei quem, não sei se eu dou crédito pro Mazinho, Nath, alguém merece o crédito. Começou a postar foto do devocional no primeiro dia do ano, foi Nath. Glória a Deus pela vida, foi não. Mas alguém merece o crédito, que alguém teve essa ideia de postar foto, postar foto de 15 segundos, não, postar foto de visualização única, para não acabar com a memória de ninguém, no grupo do WhatsApp, postando foto do devocional. E ali começou. Então, tipo, se você abrir o grupo do Resgate Geral hoje, tem, sei lá, 5 fotos por dia de pessoas fazendo devocional. Muito mais. Mas, cara, a gente está engajado nisso. E no momento que eu estou postando aquela foto que vai durar 15 segundos, eu estou inspirando meu irmão. Eu estou falando, cara, eu estou indo, mas você vai também? A gente recebeu tantos testemunhos ao longo desses 2 meses de pessoas que, cara, nunca tinham lido a Bíblia, nunca tinham lido um livro inteiro e, cara, estão lendo. Pessoas que não sabiam a diferença do versículo e do capítulo e, cara, agora estão sabendo. Agora estão lendo. Cara, agora estão conhecendo mais do Senhor e se aprofundando na palavra. Cara, isso é comunhão. Eu entendi que alguns irmãos têm dificuldade, talvez não seja mais a minha dificuldade, mas, cara, vai se tornar porque eu estou junto com esse meu irmão. Essa é a comunhão. E eu sou inspirada também pela vida deles. E eu também, tipo, não é todo dia que eu acordo, nossa, como eu quero ler a Bíblia, como eu quero ler Levíticos. Mas, eu vou ler com muito amor. Mas, cara, eles vão me inspirando. A Ana Marta é muito trabalhadora, né? Ela é mãe, casada, ela trabalha lá, então tão distante, pega a barca, estuda, faz várias coisas. Toda vez que ela posta o devocional dela na barca, eu fico, meu Deus. Se a Ana Marta está fazendo devocional, todo Resgate Geral tem que fazer. Eu sempre penso isso. Cara, vai inspirando, vai gerando fome, vai gerando sede, vai protegendo o coração, vai trazendo cura. Cara, a gente precisa buscar esse nível de comunhão, esse nível de, tipo assim, cara, tem pessoas que têm voz na minha vida, tem pessoas que partilham vida comigo e eu partilho minha vida com outros. Sem medo, eu sei que a comunhão é difícil. Eu convivo diariamente com o Francelino e Mazinho, gente. É 70 vezes 7. É complicado, é muito difícil, gente, mas eu amo eles. Eu amo eles e, cara, eles edificam a minha vida. Eles protegem meu coração. Eles me ajudam a me parecer mais com Jesus. Não, filma não. Cara, é importante. Eu sei que eu estresso eles também. Eles me estressam. Eu sei, cara, eu sei que eles são bênção na minha vida. Eles me levam a ir mais fundo em Jesus, a buscar mais Jesus. Eles são extremamente importantes na minha vida. São os meus irmãos. Ai, que vergonha. Eu esqueço que tem muita gente aqui. Isso foi o Rodrigo. Gente, eu tô acabando. O Rodrigo falou assim, seja você mesmo. Eu falei assim, você. Aí eu mandei todo mundo orar e falar assim, eu não quero me tremer, porque toda vez que eu venho aqui, eu fico me tremendo. Aí oraram, eu não tô me tremendo, mas aí eu fiquei muito solta. Glória a Deus, o testemunho. É isso que Jesus faz, entendeu? Aí eu fiz coração. Último tópico, respirar. Eu tô falando muito rápido? Vou beber uma água. É que se eu penso muito, gente, buga aqui, eu não consigo pensar. Terceiro tópico é, eles não guardaram aquilo que eles viram e ouviram. Pedro e João, eles viram e ouviram Cristo. Eles permaneceram amando ao Cristo. E eles anunciaram o Cristo. Eles anunciaram aquilo que eles viram e ouviram, sabe? Gente, Pedro e João pararam por um homem. Eles podiam continuar com a obrigação deles diária, de tipo, vamos ao templo orar, estamos atrasados. Mas não, eles param por aquele homem. E a resposta que eles dão não é a resposta óbvia. A resposta óbvia talvez seria, toma aqui uma esmola. Pô, irmão, foi mal, não tenho hoje, semana que vem eu te dou. Amanhã eu te dou. Essa é a resposta talvez mais óbvia que passe na nossa cabeça. Mas, cara, Pedro e João falaram, cara, nós vamos parar por um. Nós vamos orar por uma pessoa. Nós vamos amar
uma pessoa. Nós vamos, cara, ser presos, talvez, por conta de uma pessoa. E não era só um, né? Tinham muitos. Mas se tivesse que parar por um, eles iriam parar por um. Se tivesse que, cara, serem presos por um, eu não tenho dúvida que eles seriam presos por conta de uma pessoa. Porque para o Senhor cada vida importa. Então, para Pedro e João, cada vida estava importando. Nós temos que nos fazer boas perguntas. Será que a nossa atitude é como a de Pedro e João? Será que nós somos daqueles que falam, cara, nós não nos calaremos? Será que quando a gente tem que falar do evangelho, a gente fica tipo, ó céu, estou com vergonha, o que vão pensar de mim? Ou qualquer coisa do tipo? Ou será que a gente fala, cara, independente de qualquer coisa, eu vou falar do evangelho? Eu não vou me conformar com o cenário dos lugares onde eu estou. Eu não vou parar, eu não vou ficar indiferente diante do sofrimento das pessoas. Ou será que eu fico indiferente? Será que, pra mim tá tudo bem? Pessoas que eu convivo todos os dias estarem indo pro inferno? Será que, pra mim é ok, faz parte, é a vida? Será? Isso tem que mexer conosco de, cara, a gente recebeu algo precioso. A gente foi alcançado por algo muito precioso. Por que a gente não está falando sobre isso? Será que o evangelho a gente precisa esconder essa mensagem? Será que é uma mensagem vergonhosa? Não. É a mensagem mais extraordinária de todas. Sabe, nós estamos aproveitando todas as oportunidades que temos para pregar o evangelho, assim como Pedro e João. Será que, a gente está criando oportunidades para pregar o evangelho? Ou a gente é tô vivendo minha vida, né? Será que quando alguém aparece pra mim e essa pessoa tá enferma, será que o meu primeiro ato é toma uma dipirona? Ou é posso orar por você? O que passa primeiro na nossa cabeça? Será que eu creio que Jesus Cristo é aquele que realmente tem poder para curar? Será que eu creio de fato no sangue de Cristo, naquilo que Jesus fez? Será que eu creio que a oração do justo é poderosa e eficaz? Será que eu creio? Sabe, qual tem sido a minha atitude diante de tudo isso? Como que é a minha atitude nos lugares em que eu estou, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade? Será que eu vou para esses lugares e, não vendo a hora de sair, eu estou criando oportunidades? Sabe, antes de entrar na faculdade, eu li um livro. Na época, eu achei muito bom. Não sei se hoje eu acharia muito bom, mas na época eu achei muito bom. E já tem muitos anos, eu lembro que esse livro eu li, sei lá, em 3 horas. E contava o testemunho de um homem que ele entrou na faculdade também. E quando ele entrou na faculdade, ele ficou muito indignado com tudo aquilo que ele estava vendo. Ele ficou indignado com a quantidade de pessoas que não conheciam a Cristo. E ele falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ele fez um jejum de 1 semana só na água, em prol da faculdade dele. Em prol de que pessoas conhecessem a Cristo, ele estivesse sensível à voz do Espírito Santo, para que ele tivesse algo a falar para aquelas pessoas. E aí, no 3º dia de jejum, esse homem, ele vai para a faculdade e quando ele entra na sala de aula, Deus dá uma palavra de conhecimento sobre uma professora. Uma palavra de conhecimento é quando Deus revela a você algo sobre aquela pessoa que de forma natural você não saberia. Algo que somente o Espírito poderia falar. E aí esse menino recebe uma palavra de conhecimento sobre essa professora e ele fica naquela de fala, não falo, como falava, vou falar depois, mas o Espírito Santo incomoda ele e fala assim, cara, é pra falar agora. E aí ele fala assim, professora, aí, sabe quando você fala uma coisa aí você fala, agora eu vou ter que falar tudo? Foi isso. Aí ele falou assim, professora, eu sou amigo de Jesus. Aí a professora desdenhou dele. Aí ele falou assim, mas Jesus me mandou te falar algo. Aí a professora desdenhou dele de novo. Aí ele falou assim, então, esse meu amigo falou que eu preciso orar pelo seu irmão. E aí a professora começa a chorar e falou assim, como você sabe do meu irmão? O irmão dessa professora estava com câncer na UTI de um hospital. E aí ele começa a orar. E ele faz uma oração muito simples, assim como essa oração de Pedro e João. Em nome de Jesus, que seu irmão seja curado. Às vezes a gente acha que a oração só é poderosa se tiver, muitas palavras. Não, ele faz uma oração simples. E, cara, ele vai para casa e no dia seguinte ele volta e ele tem aula com a mesma professora. E essa professora fala para ele assim, em nome de quem você orou? Quem é esse que você orou? Porque aconteceu um milagre. Os médicos já tinham sentenciado meu irmão à morte, mas agora meu irmão está melhorando, o prognóstico melhorou. E aí, só que a professora não fala isso, no cantinho. Assim como ele não falou para ela no cantinho, ela fala isso para aquela sala inteira ouvir. Era uma sala, de exatas, alguma coisa, e a galera fica cara, o que é isso? E aquilo abre uma oportunidade para ele pregar o evangelho. Aquilo abre a oportunidade para ele falar daquilo que ele viu e ouviu. E aí ele começa a falar sobre cura, ele começa a falar sobre o poder de Deus, sobre quem Jesus é. E não só para aquela sala, mas, cara, aquilo circula pelos corredores. Gente, esse é o testemunho de como iniciou o movimento Dunamis nas faculdades. Movimento Dunamis, do Theo Hayashi.
se inicia dessa forma, numa faculdade, aqui no Brasil, em São Paulo, há 15 anos atrás. Cara, um menino se posicionou e falou, cara, eu não vou me conformar com o cenário de onde eu estou, eu vou jejuar, eu vou fazer um propósito, eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar palavras de conhecimento, palavras proféticas sobre essas pessoas, porque eu não aguento mais ver essas pessoas morrendo. Essas pessoas sem conhecerem a Cristo. Eu conheci algo precioso e eu não vou me calar enquanto essas pessoas não conhecerem. Eu não vou descansar, eu não vou me conformar. Será que as nossas orações, os nossos jejuns, propósitos, tudo que a gente faz é somente para que a gente seja abençoado? Será que é só para, pro meu emprego, para minha vida profissional, estudantil e para que eu tire boas notas, e minha casa, minha família, é só no eu? Ou será que, cara, eu estou pensando nos outros? Porque Cristo, Ele amou o mundo de tal maneira. Cristo entregou sua vida por muitos. Cristo serviu a muitos. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Cara, que esse seja o nosso coração. Eu já terminei, eu queria orar. Então, se vocês quiserem vir, podem vir. Mas eu vou orar. Então, vocês sejam livres, se vocês quiserem fazer. Antes de orar, eu queria falar que eu sei que muitas das coisas que eu pontuei aqui talvez sejam muito difíceis para a gente estar vivendo. Eu sei que, cara, quando a gente fala de comunhão, alguém se levanta e fala, cara, eu tenho muita dificuldade em viver essa verdadeira comunhão. Eu sei que quando a gente começa a falar sobre ler a Bíblia, sobre orar, alguns falam, cara, mas eu estou tentando, mas eu tenho dificuldade. Talvez quando a gente começa a falar sobre pregar o evangelho, fazer coisas como do tipo, alguns começam a falar, cara, eu não consigo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou viver isso de uma forma integral. Eu já tentei. Mas o Espírito Santo, ontem à noite, estava me lembrando que no final do ano passado, eu precisava muito começar a cuidar da minha saúde, sabe? Eu estava, muito xoxa na minha saúde. E aí, eu fiz uma oração muito simples. Eu falei, Espírito Santo, por favor, me ajude a cuidar mais do corpo que o Senhor me deu. Me ajude a me alimentar melhor, me ajude a ter uma saúde, ter saúde de fato, praticar exercício. E aí eu fui listando por que aquilo tudo era tão difícil para mim. E, cara, alguns que convivem comigo de uma forma mais perto, né, sabem que, cara, algo aconteceu na minha vida. Eu sou uma atleta, eu sou. Parem. Mas assim, cara, de fato, ontem eu não pude treinar porque assim, eu fui abalada na minha saúde. Né? Mas aí, cara, eu fiquei triste porque eu não fui pra academia. Eu fiquei arrasada, olha o que Jesus faz. Meu prato de comida tem várias cores, gente. Eu comi banana no pré-culto. Gente, banana, eu não gostava da textura. E agora, eu tô comendo banana todos os dias. Cara, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não é na força do nosso braço, mas é mediante ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então, nessa noite nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor aquilo que nós não podemos, que a gente acha que a gente não pode. Aquilo que a gente acha que são impossíveis para nós, crendo que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em nós e nos ajudará, nos auxiliará em todas as coisas. Fechem seus olhos, se levantem, tomem uma posição ativa, orem, coloquem isso tudo diante do Senhor. Vamos orar aqui juntos. Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, traga luz ao nosso coração sobre tudo aquilo que precisa de mudança. Sobre tudo aquilo que não pode mais permanecer da mesma forma nessa nova estação. Espírito Santo, Espírito de Deus, nos ensine como fazer todas as coisas. Que não seja na força do nosso braço, mas seja mediante ao teu Espírito, mediante ao Espírito de Deus. Nós te damos toda a liberdade, nós abrimos o nosso coração e nós te pedimos, Senhor, Jesus, nos ajude a te buscar mais e de uma forma intensa, verdadeira, Senhor. Nos ajude a te buscar de todo o coração, porque na tua palavra diz que ao te buscarmos de todo o coração, o Senhor se permitirá ser encontrado. Nós queremos te encontrar e existe um povo aqui nesta noite que quer encontrar o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a te buscar, nos ajude a te amar. De todo o coração, alma, força, entendimento e ao nosso próximo como o Senhor nos amou. Senhor, nos ensine sobre o verdadeiro amor. Nós oramos declarando nesta noite cada um aqui sendo alcançado por esse amor, tendo a revelação da obra da cruz, tendo a revelação do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Nós oramos declarando aqui mentiras nessa noite sendo destruídas,
sofismas sendo destruídos, sendo anulados na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos fortalezas ao chão. Nós declaramos, Senhor, todos aqui, sem exceção do mais novo ao mais velho, vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou. Nós declaramos o Senhor trazendo fogo sobre os corações. Nós declaramos mais do teu fogo, mais fome, mais sede por ti. Nós oramos declarando que todas as mentiras acerca da comunhão sejam levadas embora. Nós declaramos um povo que vive a verdadeira comunhão. Um povo que permanece naquilo que aprendeu desde o princípio. Um povo que não só começa bem, mas termina bem. Que termina com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Espírito Santo e Espírito de Deus, faça arder novamente os corações. Espírito Santo e Espírito de Deus, traga a memória de cada um aqui quem o Senhor é. Traga a memória de cada um aqui as palavras que o Senhor já liberou. Traga a memória de cada um aqui quem são, onde estão, onde estavam e para onde estão indo. Nós declaramos o Espírito Santo nessa noite alinhando todas as coisas, nos concedendo graça, nos concedendo misericórdia. Nós oramos declarando isso, Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós oramos declarando nessa noite um ativar dos dons. Um ativar, Senhor, dos dons. Nós declaramos palavras proféticas sendo liberadas aos teus filhos. Palavras de conhecimento, de sabedoria, fé, operação de milagres, interpretação de línguas. Senhor, nós oramos declarando, Senhor, que todos os enfermos nessa noite sejam curados na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que nós cremos, Senhor, na palavra do Senhor. Nós cremos no que o Senhor nos mandou fazer e nós te pedimos, Senhor, nos enche de ousadia. Nos encha de coragem, nos encha de intrepidez. Nos conceda, Senhor, as palavras certas. Nos ensine como fazer todas as coisas. Coloque as pessoas no nosso caminho, nos dê oportunidades de anunciar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Nós declaramos que nós não seremos um povo que é silenciado, que é calado, que guarda aquilo que recebeu, mas que nós iremos permanecer anunciando aquilo que nós vimos e ouvimos desde o princípio, em nome de Jesus. Amém.